cor verde, bem bonita. Você põe as mãos. Você põe suas mãos. Ergue a mão para cima, você põe a mão. É como se a gente carregasse um filho em nós. A gente fizesse assim na gente. Aí ele já vê. Eles aproveitam que você está com boa vontade. Quer ajudar? Geralmente eu aprendi isso. Quando eu tenho algum problema, eu ponho a mão no lugar meu. Aí eu fico a mão lá pensando. Eu também acabo me ajudando. Então vamos lá. Aí eu sei que vai ser no período da manhã, mas o horário ainda Tranquilo. não sei. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus, porque agradecer a Deus é reconhecê-lo como nosso Pai de amor e de bondade. Pois Deus é bom e é justo o tempo todo. É a gente que precisa começar a compreender o tanto que a gente recebe e o tanto que o Pai nos livra de situações difíceis que a gente às vezes não percebe. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Ao irmão que estaria aqui fazendo a dissertação na noite de hoje sobre o livro dos Espíritos, onde quer que ele esteja, Deus o abençoe, ou abençoe a pessoa, ele esteja tão bem quanto nós, e seguro, em condições, seja fortalecido. A Deus nosso Pai de amor e de bondade, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, na medida que vamos perdoando aqueles que possam ter nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas nos ajude a livrar-nos do mal, porque só a vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aos irmãos que já estão presentes, Deus nos abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus nos abençoe. Aos irmãos que nem vão conseguir chegar, através das ligações de pensamento, onde quer que eles estejam bem. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a leitura hoje do livro dos Espíritos. E quando eu li essa primeira pergunta, eu achei interessante. Uma pergunta que a gente geralmente faz. Vou ler para vocês aqui, que o palestrante faria. A pergunta 469, nós estamos chegando quase na metade do livro. Mas acho que, se eu não me engano, é essa pergunta, ou algumas perguntas para frente, o Kardec vai ser orientado pelos Espíritos a fazer uma correção. E a gente pensa assim: quantas horas, quantos dias, quantas cartas, quantas atividades a gente tinha que fazer N vezes para pegar a mesma resposta? Talvez as pessoas não conheçam, não sabem. Exemplo, eu sou médico e estou lá na França, numa reunião, e só o dirigente que o Kardec escreveu sabe que está lá, mas ninguém está sabendo. E o Kardec escreveu com o dirigente daquela reunião, daquela casa, em determinada situação. Os espíritos já sabiam que eles estavam perguntando, então aqueles médicos não sabiam. E muitas vezes uma pergunta vinha de lá, uma outra vinha da Bélgica, uma outra da Inglaterra, outras de outras cidades da Europa. Mandavam cartas de volta para ele. Ele tinha condição, imagina, a gente não consegue pegar o WhatsApp e ficar lendo quantos grupos ele tinha. Ele tinha que ler carta por carta. Imagina quantas horas. De vários idiomas, né? E ele era um irmão que tinha vasto conhecimento. Mas ele tinha que pegar e ele tinha uma coisa que talvez a gente não tenha ainda. A gente não tem aquela pergunta querendo ter uma resposta. A gente já quer ter a resposta. Porque disso, você imagina, a primeira pergunta do livro, a gente perguntaria qualquer coisa: quem é Deus, onde ele está, não sei o que. O que é Deus? Um exemplo. Então ele pegava as respostas que vinham e comparava. Vinha com a linguagem daquele espírito, mas era universal, a resposta era a mesma. Ele ia juntando. Um exemplo é que a gente não tem, mas um dia a gente vai ter. Essa curiosidade construtiva. Os espíritos falam muitas vezes aqui pra gente: tal situação precisa de tal situação, para tal situação acontecer no longo do tempo. E precisa de um tempo, por exemplo, um tempo para a gente amadurecer, um tempo da resposta que a gente tanto busca, a gente compreender, as respostas que a gente já tem fazer sentido. Então precisa de um tempo, é como se fosse uma cebola que vai abrir, melhor que uma cebola, uma orquídea, que vai abrindo para a gente ver aquela beleza. Aí a gente olha os detalhes, presta atenção, então precisa de tempo.
E aqui é uma pergunta muito sui generis que a gente pode colocar. A pergunta dele para os espíritos foi essa, na 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe o mal? Uma pergunta, em determinado momento ele foi fazendo uma pergunta, porque os espíritos faziam o que com ele? Ele estava instruído para fazer perguntas lógicas, mas fazer uma pergunta para ter uma resposta lógica, para ele fazer uma segunda pergunta. Às vezes a gente vê irmãos questionando uma coisa que não precisa. Exemplo assim, por que o palestrante veio com essa roupa? Ou por que fulano fala desse jeito? Por que a pessoa no Nordeste tem um sotaque diferente que quem mora no Sul? E ver aquela coisa, e fala, precisa disso? Uma palestrante da semana passada. Precisa. Eu estava vendo minha filha ali. Ele era tão acelerado que eu cheguei em casa, eu queria, por isso que eu te perguntei, né? Se eu queria mostrar para ela, que eu tenho uns vídeos dela gravados, dela acelerando. E eu falei assim, não é só ela, tem mais alguém, né? Existe uma palestrante. Então a gente às vezes se pega nesses pontos. A gente, de algum modelo, de alguma forma, a gente faz um questionamento e fica naquela questão. E não vê a coisa mais abrangente, fica só tocando naquela nota. E não consegue entender que às vezes aquela situação é aquela situação. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem uma médium, ela sempre está presente, mas ela desencarnou, Conceição. Ela trabalhou conosco aqui, você lembra dela, uma senhorinha que vinha com um muletinho. Ela andava bem devagar e morava aqui na rua. Ela falou um dia uma frase que me marca muito até hoje. Ele falou assim: independente de quem vir, a pessoa está lendo o livro. O livro para você não é mais o mesmo. E a pessoa que também está explanando não é mais a mesma. Então a pessoa é um livro novo e o livro que você está ouvindo ela falar é outro. Então se você ficar com implicância, aquele primeiro palestrante fala assado, você perde o sentido, você perde o que ele quer passar. Porque às vezes aquele palestrante fala muito bem, explica muito bem, o lógica. E às vezes a gente fica, pô, mas eu não gosto do jeito que ele fala. Mas não importa o jeito que ele fala, importa o que ele está falando. Porque ele pode ser gago e explicar muito bem. Não gagueja nada, mas quando você tem que falar por lá fora, ele pode falar gago. Exemplo é o seguinte, tem pessoas que estudam para vestibular. Perguntas, ela vai, estuda, mas chega na hora ela não lembra, não consegue fazer. E tem pessoas que trazem esse conhecimento, como o Kardec também trouxe, já tinha uma perspectiva da coisa, os espíritos foram deixando ele fazer. Então vem desde a primeira, da segunda, e a gente chega nessa, vou ler de novo. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe o mal. Uma pergunta simples, o espírito abandona o seu protegido, não fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Aí os espíritos bem sábios, prudentes, é um atributo que eles falam no Kardec, é um homem prudente e sábio. Resposta: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Então os maus espíritos estão fazendo o quê? Estão reunidos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quisesse, daria toda a força ao seu bom espírito. Pode ter 10 aí querendo armar para a gente cair, mas a gente falasse assim: sei que tem um protetor, esse irmão me auxilia, vou usar da razão, uma das minhas emoções, porque às vezes a gente pode estar emocionado e toma uma decisão que o benfeitor põe na cabeça e fala: o que ele vai fazer? Em vez de ele fazer uma pressa, ele quer ficar com o cara. A gente não tem noção, mas a gente assiste aquele documentário. Não é documentário, é um programa no YouTube que fala Amigos da Lúcia. É um teatrinho que conta histórias espíritas do jeito engraçado e mostra o protetor. Muitas vezes a pessoa pressa com pressa, o protetor está lá, ele vai tomar uma mente, isso aqui, aí o espírito aparece para ele e fala assim: protetor, calma, respira, você está pensando em quem? E ele vai ajudando. É um exemplo aqui. Ele falou que pode ter uma pleia de espíritos para querer derrubar a pessoa. Aí eu vou ler a resposta que ele fala, que às vezes a gente não percebe em nós. Mas se o protegido quisesse, daria toda a força ao seu bom espírito, bom gênio. Então, por exemplo,
Se eu não estiver ligado, se eu não prestar atenção nas coisas, eu vou fazer qualquer coisa. Porque eu estou com a cabeça longe. Mas se eu estiver assim, peraí. Calma, Fábio. Freio. A gente tem que às vezes pôr freio. Porque língua não tem osso. Na nossa língua fala mesmo. Porque a gente já está querendo pegar com a mão. Eu vou dar um exemplo que eu fiz com uma pessoa uma vez. Eu sentado aqui, o sargento Braga chegou e me orientou. Eu sempre ficava pensando nessa pessoa. Ele falou assim: Fábio, o que você fez não tem conserto. Você vai ter que, um dia, em uma hora certa, consertar isso. Mas não adianta ficar pensando na pessoa. Senão toda vez você briga com ela. Eu lembro da pessoa, lembro das emoções, esqueço de fazer prece, me ligo com as energias contrárias, penso mal da pessoa, quero vingança, porque aquela pessoa comigo, já estou pegando no pescoço, meio bom. Aí a gente esquece de falar aqui, se a gente quiser, mas a gente tem que querer. Se eu quiser, eu posso, se eu não quiser, também não posso. O benfeitor que me auxilia, ele permite que eu faça o que eu quiser. Velho, eu também tive dificuldade para vir. Vamos, o negócio tá hoje. É hoje que nós vai. E cheguei. Hoje eu não tive. Aonde eu tava, mas eu tive. Beleza. Engraçado. Só que o que acontece? Sempre teve. Poderia não estar eu falando aqui. Eu não Poderia digo outra mais pessoa. assim, eu penso às vezes muito no outro também. Aí eu tenho que fazer isso. Ah não, porque fulano vai precisar desse serviço. Agora eu tô me policiando. Sim. Né? E era uma coisa também que quando, há uns 2 anos atrás, eu comecei, a psicóloga começou a trabalhar isso comigo. Porque eu não tinha o hábito de dizer não e sempre pensar nos outros. Eu deixava de fazer coisas minhas Pra você. para fazer para os outros. Porque eu ficava ali pensando, não, mas eu tenho que fazer. Não, mas vai chegar a hora. Não, deixa eu fazer primeiro da pessoa, depois eu ver se der tempo eu faço o meu. Aí, sabe? Não dava tempo de fazer o seu. Não dava fazendo e ficava passando. Hoje não, eu tenho que fazer assim. Não. É a minha prioridade. Então, entendeu? Tchau. Fica aí, ninguém vai morrer. Todo mundo alimentado, fica aí. Quando eu chegar, eu resumo. A gente briga, morrer todos nós vamos. Mas é uma pressa que o pessoal tem. Então é uma situação que a gente tem que sim, se controlar, por exemplo. É difícil você ser ofendido e ficar calado. Você vai falar, não adianta você não falar, você... Eu não quero pegar o pescoço. Aí você, beleza. Aí, se a gente parar para pensar, muitas vezes nós somos livrados de situações piores, porque Deus, pela sua infinita bondade, usou de outras pessoas, de outras situações, de outras formas, para o que a gente ia fazer não acontecer. Por exemplo, aconteceu de nós todos estarmos aqui porque a gente também quis. Nós não quiséssemos. Então a resposta para essa pergunta o protetor não prejudica. A pessoa, o protegido que se prejudica. Porque se ele quisesse a proteção. Então a resposta, o protetor não quer e não prejudica o protegido. Ele não pode fazer o que o seu protegido não quer. O protegido tem um livre-arbítrio. O protegido já está maior de idade, tomou suas vacinas. Já está em condições de pensar por si mesmo. Só que o protegido ainda é meio atrapalhado. Não vai para lugar nenhum, não faz nada, mas pensa só nas coisas materiais. A gente aprende que os benfeitores vão até o limite da prorrogação do terceiro tempo do jogo. Eles vão até o fim. Você pode estar com a cara lá, chorando, e não quero, e todo mundo fala, vai pra cá, vai pra parede. Aí tá bom. Aí quando todo mundo olha pra você, como no filme Os Missionários, a gente vai entender que eles não podem nos abandonar. Você imagina, o protetor falar, cansei daquela pessoa, eu não aguento mais, eu quero outro. Não dá pra, eles não são assim. Se ele escolheu uma situação e foi concedida a ele para ser protetor, ele não vai largar, só se tiver alguma coisa maior. O outro explanador que teve aqui, ele comentou, pode acontecer de ter uma responsabilidade maior, uma outra situação, vai vir um outro nas mesmas condições morais e evolutivas para ajudar aquele lá. Como vai ajudar o médico, ajudar o presidente da república. A gente não costuma falar muito em política na casa espírita porque as pessoas confundem.
Esse livro aqui fala um pouco do livro do Evangelho. Mas se você pegar os dois, ele fala da política divina. Aí você fala assim, a Constituição Universal, aqui, você pega lá suas boas práticas, você não via Jesus jogando lixo no chão, você não via Jesus fazendo um monte de coisa. Aí ele já sabia que ia acontecer alguma sujeira, ia dar problema, mas ele sabia. Por que ele fala aqui? Depende sempre da pessoa. Jesus também não podia fazer para a pessoa. Você imagina, o nosso protetor, Jesus veio na terra mostrar para todo mundo, ó, vou mostrar para vocês amorosamente como faz. Aí eu vou deixar outros também tentarem. Vocês também podem tentar, pode demorar 20 séculos, mas você vai falar, pô, posso tentar? Tenta. Errou? Continua. Só que aqui fala bem claramente, se o protegido quisesse. Então não adianta você falar assim, quero ficar na minha fossa aqui, chorando, minha namorada me largou, meu patrão me mandou embora, não sei como eu vou. Vai ficar naquele ciclo, rodando, quando a energia gastar, você vai aguentar mais, fala, chega, não quero mais isso. Mas pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos e é uma encarnação. Ele continua falando aqui, ó. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e aproveitada, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Eu sou o protetor. Quero ajudar uma pessoa, só que essa pessoa não quer, mas eu vou lá e ajudo ele de outras formas. Quando ele quiser, eu já vou estar ali. Ele nunca vai se perceber que eu saí de lado dele, mas ele não vai ter percebido, ele só vai ficar assim. Sabe aquela situação que a gente fala assim, pô, você podia ter ouvido a minha mãe, podia ter visto meu pai, e passou anos e a fio um tempo e ele falou, pô, se eu tivesse ouvido, a pessoa ficou naquele ciclo e o outro está vendo. Quantas vezes um adulto mais consciente, com mais experiência de vida, fala, não tem problema, ele vai voltar. Volta do jeito que volta, mas volta, falando, pelo amor de Deus, me ajuda aí, tá bom. Eu sabia que você ia voltar. Volta, por que volta? Volta porque a gente não tem como fugir da luz. Não tem como fugir da luz. Isso daí está intrínseco na gente. Exemplo, tem um irmão aqui que estava entre nós que ele tinha deficiência visual. Aí você fala assim, ele precisa ver para crer? Precisa ver um palestrante vindo aqui, com a roupa dele, do jeito que ele veio, da forma dele? Eu vou imitar ele. Ele entrar aqui, não estou vendo. Estou ouvindo. Mas pelo sentimento eu ouço o quê? A vibração. E a pessoa que muda? Não pode falar. Se a pessoa não aprender a linguagem dos sinais, ou escrita, como é que ela vai se comunicar? Ela vai tentar pegar alguma coisa lá. E aquele outro vai tentar identificar para ele o que é. Você vê como Deus permite formas diferentes para a gente entender mesmo o que é importante? Então aqui ele fala assim, se por algum motivo a pessoa não viu o protetor e o protetor não puder fazer o que lhe cabe, não é que o protetor não podia, é porque a pessoa não quis. Mas ele fala claro, se o protegido quisesse. Tem pessoas que falam assim, eu sou um ex da religião X, eu sou um ex da religião Y. A gente aprende. A filha do Herculano Pires, a Luísa esteve aqui, e ela falou por 3 vezes isso. No tempo que ela veio aqui, eu já tinha visto ela em outra casa. Ela falou assim, não existe ex, ou você é ou você não é. Não tem como falar, sou um ex-espírita. São um ex-ubandista. Você pode falar assim, ó, mudei minha concepção sobre as coisas. Mudei a concepção. Estava no corpo feminino, agora estou no corpo masculino. Eu não deixei de quem eu sou. Mas a experiência no corpo feminino pode ter me dado uma maturidade diferente. Como homens que convivem com mulheres aprendem a ver a vida de um outro jeito. Porque se os homens começarem a ficar muito tempo com os mesmos homens, no mesmo grupo, aquela forma de agir, aquela forma de pensar só fica daquele jeito.
Então mistura as coisas para o quê? Para a gente poder receber as pessoas. Um dia a gente vai ser protetor. Você imaginou? Um dia eu vou ser protetor. Olha. Aí você fala assim, como é que vai ser? Vai ser isso uma experiência, por exemplo. Se a gente vai se protegendo, um dia a gente pode proteger alguém. Tem pessoas que protegem nas florestas, protegem os alunos na escola, leva lanche para aquele aluno que sabe que não tem como comer. A pessoa fica, ó, e percebe que aquele aluno não tem como comer, leva o lanche, está protegendo aquele aluno. Às vezes aquele vizinho que sabe que a esposa tem um certo problema e ele não consegue resolver a situação. E a gente pode, o que a gente faz? A gente protege ambos, a gente faz uma prece. E nós bons espíritos em nome de Jesus, que possam ir na casa dele, dar para ele tudo que ele tem de entendimento e merecimento. Porque a gente fala assim, livra-ele de todo mal. Mas se ele não tiver entendimento e merecimento, como é que acontece? Duas pessoas não brigam porque elas não querem. Às vezes as brigas acontecem por divergência de opinião. Eu quero amarelo, você quer branco. Ah, então não é amarelo que você vai pintar? Não, então não é branco, então a gente não se fala mais. Por divergência de querer, a gente se separa. O que ele comenta aqui, para a gente entender? Então tem que ficar claro, depende sempre da gente. Os mentores aqui, eles não podem fazer nada do que a gente não quer. Eles vão receber ordem divina, vão fazer o trabalho deles, vão nos orientar e vão nos esclarecer. No livro Missionários da Luz, André Luiz está com o Alexandre, e eles vão numa situação, numa casa espírita. O André Luiz entra pela porta, o Alexandre também. Isso talvez vai mostrar no filme, no próximo, quando chegar. Está acontecendo a reunião, e o André Luiz perguntador, o que é aquilo? O que é aquilo? E vai perguntando. E falar para o Alexandre, fala, calma André, tudo no tempo certo. Era para ele observar. E foi perguntado, isso me marcou muito nesse livro. Ele pergunta, vamos agora à sala de câmara de passe. Você vai ver o médium trabalhando e o protetor emanando energia para aquela energia passar para a pessoa. Você só observa. E ele estava fazendo uma pergunta na cabeça. Ele falava, não André, presta atenção no que importa. Vá ao primeiro, vá ao segundo, vá ao terceiro e vai acontecendo. Quando chegar no final, algumas perguntas ele fez e ele solta essa. Aquela pessoa, naquela hora que foi receber passe, por que ela não recebeu? Ele falou assim, me explica de novo. Eu percebi que ela estava pensando em outra coisa na hora de receber o fluido. Ah, daí falou, boa pergunta. Ela não recebeu porque ela ainda não compreendeu que ela tem que mudar. Então ela vai receber conforme ela pode. Então assim, a gente pode pedir para as pessoas que ela tenha merecimento e entendimento para absorver. Aquela história, você vai puxar uma pessoa que está no buraco, se afogando. Se você se dobrar demais, ela puxa você e ela faz assim e te afoga. E você socorre, você vai embora. E o que precisa? Precisa disso. E foi esclarecido nesse livro sobre o quê? Essa pessoa naquele dia ia ser testada. Ele falou, mas como testada? Ela já recebeu os passes com uma certa frequência, de um período longo, e ela não percebeu. Agora ela vai precisar ser provada para passar para uma outra fase, para dar valor no passe. Então você imagina, quando a gente sentar para tomar o passe, a gente tem que entender, estou recebendo, é para mim, não é para ninguém. Só para mim. Vou pensar em mim. Faz sentido. Sentei aqui, fiz a prece. Faz sentido. Estou aqui ouvindo o mentor falar. Faz sentido. Estou aqui vibrando para o irmão que está falando. Tudo faz sentido. Porque quando eu estou fazendo com um raciocínio lógico, não um raciocínio material. E os espíritos, eles usam de nós da seguinte forma. Você é uma boa pessoa. Você quer ajudar. Eles se preparam de forma diferente para você ser cada vez mais útil e melhor. Aquele ali tem intenção de ajudar, mas pensa mais nele. Quando ele começar a ajudar a primeira vez, fala, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, aí ele deixa de pensar só nele e começa a pensar no próximo. Então, para a gente só frisar aqui, benfeitor não abandona. Muitas vezes a gente abandona as coisas certas e a gente entra num erro desse. Qual é o erro? De esquecer tudo que a gente recebe e trocar 6 por meia dúzia.
Ah, tô cansado, não vou fazer prece hoje não. Deixa eu efetuar. Levanta de manhã, não faz prece. Vai para a hora do almoço, não faz. Exemplo é orar na hora de comer. Orar na hora de comer, vitamina comida. O fluido vital, nosso fluido, o fluido cósmico universal. Quando a gente está orando, Senhor, energiza essa comida. E essa comida vai me fortalecer. Você está mudando as moléculas da comida. Você está comendo a comida com energia. Agora você comer com raiva. O patrão mandou tudo aquele papel. Que raiva. Você está comendo veneno. Falando mal, está despejando a comida que você come. Cuida ruim. Na 497 ele fala assim, ó, continuando. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal. Vou ler de novo. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal. Ele está falando aqui, ó. O espírito protetor pode deixar aquela pessoa à mercê das coisas acontecerem. A resposta dele é bem clara. Existe a união dos maus para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quisesse, daria toda a força ao bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade de ser ajudada e aproveitar, esperando o momento certo de voltar ao seu protegido. Então o que acontece? Uma pessoa que não quer respeitar as leis, uma pessoa que não quer fazer as coisas certas, o protetor não tem como fazer nada. Deixar ele quebrar a cara, sofrer e vai chorar. Você imagina alguém que está nos protegendo falando, pô, não aguento, como é que ele faz aquilo? E eles se perguntam. Tem uma frase da Joana de Ângeles, um dos livros do Divaldo, que ela fala assim, para você compreender a ação exata que está acontecendo com aquela pessoa, você não pode julgar ela. Você tem que voltar daquele momento, 1 minuto atrás, 10 minutos atrás, 1 dia atrás, 2 dias atrás, 1 ano atrás, a infância dela, uma vida, aí você vai saber o tanto que ela já evoluiu. O tanto, porque, por exemplo, há pessoas que são polidas em falar, mas de sentimento nobre, muito pouco. Ela não age com nobreza, ela fala como ninguém, e se precisar humilhar, ela vai falar bonito, e ninguém vai dizer, quem está falando mesmo? Está me chamando de um nome que eu nem sei o que quer dizer, mas na frente de todo mundo. Aí você imagina, esse mesmo espírito, essa pessoa que está fazendo isso, ela vai entender que não pode fazer isso, ela não pode fazer isso. Eu tenho que obedecer a palavra, mas ajudar o outro a falar, a pensar, a agir. Porque senão, o que acontece? A gente fica numa situação assim. Eu não estou recebendo ajuda. Eu peço tanto. E por que não acontece? Já pararam para refletir sobre isso? O porquê que algumas coisas que vocês talvez tenham pedido e não aconteceu? Eu já parei para me perguntar isso algumas vezes. E já me mostrou algumas vezes falar, você queria mesmo? Isso é sério. Isso você vai ganhando com o tempo a maturidade de escolher. A pessoa fala assim, não, eu estou louco para casar. Quando eu casar, minha vida vai mudar. Mas você vai mudar sua vida para você casar? Não vai dar, você vai mudar de solteiro para casar. Só. Mas você não vai mudar seu comportamento, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de sentir. Você não vai. Só se você quiser mesmo. Só se você quiser muito. Aí você vai ser testado de forma diferente. Por que eu estou comentando isso? Porque a mudança pede o quê? Testemunho. Eu vou pedir em pensamento, meu protetor escuta, ele fala, tá bom, Fábio, você já pediu isso 10 vezes. Vai levar para alguém uma alçada maior, esse da alçada maior vai subir. Quando chegar lá, em alguma coluna espiritual que eu tenha vínculo, vai falar assim, na encarnação do Fábio, foi na encarnação dele agora, recente, na reencarnação dele, ele pediu tais situações, mas ele está pedindo isso. Está no plano reencarnatório dele? Não. Então você vai ajudar ele a compreender que ele não precisa. Vai passando o tempo e fala, desistiu, queria fazer uma coisa que talvez eu me levar para uma furada. A gente não percebe eles nos ajudando. O pastor Cláudio Duarte tem uma culto que ele fala assim, se você quiser vestir o sapato do outro, você pode.
Talvez não fique o calçado confortável no seu pé, mas você pode vestir o do outro. Olha aquele sapato de cromo alemão, ou aquele, tem mulheres que gostam daquele skins. Você pode vestir aquela roupa da pessoa? Pode, mas não, talvez não seja o seu tamanho. Você pode querer a vida que a outra pessoa tem? Você pode. Aí vai vindo tudo para você, da forma que você acha que pode. Só que depois, quando chegar em você, como é que você vai saber lidar com aquilo? Eu era, isso há muitos anos, eu parei de reclamar das coisas que. As coisas ruins que aconteciam. Eu achava, não, eu queria muito, mas teve que acontecer algo mais grave, falar assim, chegar a ter uma sentença de morte e aprendi nunca mais a reclamar da comida, de algum lugar que tá ruim, já do jeito que tá. É uma coisa que eu falo com meus filhos, né? Hoje a minha filha ficou lá em Pernambuco, eu moro com meu filho meu enteado. E deu uma situação, eu ri assim, né? Foi sério, mas eu ri da que meu filho fez, né? 2 anos atrás, a minha filha veio com o namorado e acabou que a gente foi pro Rio passar uns dias lá, né? A esposa, a filha dele e tal. E quase chegando na casa lá, que a gente ia ficar, a gente parou para almoçar. E não informaram, quando a gente fez o pedido, não informaram assim, essa porção dá para 2, 3 pessoas. Não falaram isso. Então cada um pegou um prato. Quando chegou o prato, a gente ficou tudo olhando um para a cara do outro. Meu Deus, eu tô comendo um batalhão, né? Aí meu filho pegou, quando eu olhei o prato dele, arroz, um bife desse tamanho, salada do meu filho, ele não vai comer. Ele não vai aguentar. Ele é bem magrinho, né? Ele é bem magrinho. Ele não vai aguentar. Aí eu sabia que eu sabia que eu não ia aguentar o meu, né? Ninguém aguentou. E ele toma comer. Nossa. Aí não, comeu tem nada. Nossa, como é que ele tá comendo isso tudo? Comeu. Até o fim. Aí quando ele chegou na casa, que se organizou outro dia, quando chegou mais ou menos a hora do jantar, que a gente não ia jantar, ia fazer qualquer bobagem, né? Aí eu fiz, ei, que vamos ele? Mãe, eu não aguento. Aí eu disse, por que você não aguenta? Aqui, ele disse, meu almoço está aqui. Eu falei, Henrique, e por que você comeu forçado? Ele, porque eu lembro quando a senhora diz assim, vai estragar comida? Tem uma pessoa lá fora que não tem nem o que comer. Aí ele disse, na hora que eu vi, aí eu pensei, ele disse, se eu estragar, aí ele disse, na hora ele pensou, ele fez, tem gente lá fora que está passando fome e não tem o que eu tenho agora. Aí eu fiz, sim, tudo bem você pensar, mas assim, você não pode forçar uma coisa para depois você passar mal. Você come no seu limite, né? Sem estragar, mas você vai ter consciência que, né? O seu limite é ali. No caso você está ensinando e protegendo ele. Uma coisa é você ver que estava muito quente, e você sabe que ia machucá-lo, e você orienta. Aí ele, por vontade própria, fala, não, vou testar esse negócio. Vamos lá, tá. Aí ele fala, aí o que acontece? Se machuca, aí você fala, não, eu não vou dar o braço a torcer. Eu vou falar que eu estou errado. Eu acho que faz uns 18 anos que eu estava aqui nesse centro. E eu era meio revoltadinha, né? Aqui não. Revoltadinha, mas tipo assim, eu já estava desacreditada, eu não conseguia engravidar. Eu botava culpa no mundo. Todo mundo tem culpa, né? Todo mundo tinha culpa, menos a minha ansiedade. E aí eu passei consulta e eu falei, né? Eu estava ansiosa, né? Que eu não conseguia. Aí na hora de ir embora chegou uma moça pra cá e falou assim, calma, minha filha. Ela olhou pra mim e disse, nossa, tá bem assim, tá todo mundo doido aqui, eu vou embora. Protetor que é bom, ele não dá resposta. Então, só que Professor depois de uma bom, dá a semana resposta. eu descobri que eu já estava Ele grávida. não sabia. E aí eu falei, mas o porquê amar muito? Eu descobri que eu estava com câncer e minha filha estava com 20 dias. 2 situações. Foi. Você está no meio de agora. Sabe, você entra em desespero, aí eu descobri, chorei por 3 dias, e a partir daquele dia eu olhei, 3 vezes eu olhei pra minha cara e falei, não, a partir de hoje eu não posso chorar mais. Eu tenho que lutar. E Para lutar, a gente tem que lutar entendendo por que luta.
Quando você sai batendo em todo mundo, você cai. Falou, não é assim, fica de pé. Você vai lutar vendo que está chegando. Aí você não vai bater no primeiro que vem. Você vai aprendendo a lidar com as situações. Porque assim, a gente pode pensar assim, não sei que ele vai vir, deixa eu mijar me armar dessa cadeira, se ele vir eu já dou dele. E é aquele negócio, tem uma frase do Gandhi que ele fala assim, se todos nós formos olho por olho, em breve todos estaremos cegos. Você começa assim, a mão vai voltar, quando a mão voltar, vai pegar no seu, só sobrou você. Você era tão humilde que você foi cegando os outros. Eu vou ler aqui só para a gente compreender. Cida, aqui falou antes assim, ó, na hora que o protegido não faz o que precisa ser feito, o protetor não tem como o ajudá-lo, e ele passa por situações e o protegido está se fazendo o que acha que é certo. Mas o protetor está ajudando o protegido a compreender, deixando ele também fazer, porque ele vai vir. Aí ele fala assim, mas se o protegido quisesse, o protetor sempre estaria junto. Você imagina se Maria duvidasse. Maria duvidasse, será que é? Será que não é? Vou para o Egito ou fico aqui? Com certeza o Gabriel ia aparecer de novo e falar agora. Ele cansou de fazer isso no meio do caminho e pegava as pessoas e tirava do processo para a proteção do Cristo. E você imagina o Cristo, eu, na barriga de uma mulher, recém-nascido, quem vai tomar conta de mim? Se estava a equipe de Gabriel cuidando, imagina quantos estavam ali em volta? Aí você fala assim, entendi o porquê, estou fazendo porque é certo, compreendo o que eu estou fazendo, isso vai ajudar a todos, não estou pensando mais em mim. Eu vou ler a próxima que complementa essa, ó. 498. Quando o Espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os maus, os espíritos maléficos. Ele fala assim, quando o Espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos. Eu sou protetor. Por impotência não consegui proteger meu protegido e por essa impotência não consegui protegê-lo. É o que Kardec vai perguntar. Qual que é a resposta? Ó, é sempre uma pergunta inteligente com uma resposta inteligente, para vir uma outra pergunta. A resposta deles é assim, ó, não, por impotência. Eu sou o espírito mais esclarecido e vou ajudar esse indivíduo que está aqui. Se eu sou o mais esclarecido, eu sei o que está acontecendo. E esse aqui não sabe. Não é por impotência. Porque senão o que acontece? Acima de mim já não tem outro? Na escala, e vai subindo. É como se fosse uma corda que vai dando na mão e vai subindo. Então você imagina, degrau a degrau vai subindo. Então tem equipes que vão ajudando para aquele protetor trabalhar nas melhores condições. Mas aquele protetor não fere a lei. Ah, mas ele vai fazer uma bobagem. Ele não pode interferir. Fazer assim, ó, não faça isso. Tirar ele da escolha dele. Se ele interferir na escolha dele, ele interferiu na lei. Ele pode sugestionar, usar a mãe, o pai, subir as quatro festas, todo mundo. Para fazer uma festa de aniversário, fazer um efeito físico com o médico que às vezes está lá. Nossa, que barulho é esse? Pode fazer de tudo. Mas se ele fizer exatamente algo que é só, foi por ele que o protegido fez a ação, ele está cometendo uma infração. E na verdade isso não pode. E por exemplo, o protetor ele vai até 99% da situação para a coisa acontecer, 100% é Deus. No livro Deixa-me Viver, do Luiz Sérgio, o Luiz Sérgio está numa situação e ele interfere na lei. Porque o irmão estava querendo brigar com a companheira e aquele espírito talvez não viesse, e na hora que ele quis fazer, ele fez uma mãozinha. A instrutora dele falou, não, você interferiu na lei, vai responder por isso. Agora tinha vínculo com aquele casal. Vínculo de estar lá com eles e agir em determinado momento e ia ter que estar lá com eles. Você não ajudou? Agora você vai. É esse o escolher, exemplo.
Nesse mesmo caso, se o espírito falasse assim, eu sou a criança, o espírito está sendo adormecido para ser conduzido ao corpo da mãe. Nos 99 do segundo tempo eu falo assim, não quero. Aí eles vão falar, nós temos um pedido aqui, dizendo que ele vai vir compulsoriamente. Então ele vai vir porque Deus quer. Mas se não tiver escrito compulsoriamente, aquela encarnação compulsória, ele pode pedir para não vir. Aí a mãe gestante, o espírito está no corpo feminino, fala, porque isso é culpa minha. Ele não veio. Tem pessoas que eu conheço que se martirizam. Quando eu falo para elas, pensa assim, se era para vir, maravilha. Se não veio é porque não foi possível agora. Mas vai ser possível depois. Imagina ele no seu braço, ele dando um abraço no você, você dando um abraço nele. Ele já está fazendo o processo e a pessoa é espírita. Por quê? Não é porque a gente é espírita que também tem que aceitar tudo, é porque a gente quer ajudar as cadeiras. Não aguento tudo esse negócio. Só que se chegar alguém com calma e falar, não, porque a gente se culpa. De novo, eu errei nesse negócio de novo. Não aguento mais. Como é que eu faço para não errar? Talvez você não tenha todo o jeito certo. Você só tem todo o jeito que você estava acostumado. Quando chega alguém e fala assim, nessa hora, você sabe que você vai falar mal de alguém, vira as costas e vai embora. As pessoas podem te chamar de bobo, mas você vira as costas e vai embora. Você não está falando nada errado. Você não está xingando ninguém. Você não está fazendo alguma coisa em prejuízo ao outro. Chico Xavier tinha um hábito que assim, na dúvida ele fazia a prece. Vocês já ouviram palestrantes falarem que em determinado momento ele estava doente e começou a chorar e reclamar, e veio o Emmanuel, não sei o que, estou com problema, vou ter que fazer outra coisa. Tinha que aprender a lidar com aquela situação. Vem Bezerra de Menezes, quer ajudá-lo. Eu sou médico, mas eu não faço isso. E depois veio uma situação que ele pede tanto. Vem o Espírito ligado a Maria, escuta o que ele pede, vai para Maria. Imagina, vou escrever uma cartinha hoje para Maria, nas minhas orações. Vai chegar a resposta. E chegou para ele. Cida falou para ele assim, você não sofre tanto quanto pensa. Vê a vida de outros olhos. E ele começa a olhar a vida de outro jeito. Sabe por quê? Porque quando a gente está chorando, a gente está clamando. Mas se a gente não aceita, a gente, em vez de clamar, a gente reclama. E a gente está pedindo de novo. Aí você imagina, você está pedindo de novo, mas está pedindo por insistência. E a providência fala, não meu filho, não precisa ser assim. Você tem N jeitos de fazer a mesma coisa, mas você só quer fazer daquele jeito. Por isso que não dá certo. Por que eles falam isso? Aqui, vou ler só para a gente complementar. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido extraviar na vida, errar, é por impotência de enfrentar os espíritos maléficos? A resposta deles, não por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. As pessoas falam assim, eu não posso ter filho agora, eu muito novo, tenho minha vida para curtir. E já pensou? Você vai curtir sua vida. Aí você se vê do outro lado. Aí alguém te acorda e fala assim, vamos conversar? Vamos. Onde é que eu estou? Que lugar estranho. Não conheço ninguém, não vejo ninguém. Quero voltar para minha casa. Aquele que está aqui observando, ouvindo, fala, sua casa vai ter todo o jeitinho para não espantar o paciente não surtar. Porque se ele surtar, ele se põe na caminha e vai para dormir. Mais um mês, mais 2 meses. A gente sabe que muitas vezes o espírito, para ser manifestado o processo de despertamento, tem que ser com jeito. E não é pelo pânico. Só se encarou agora. Agora? O que eu faço? Não sei. Vou para onde? Se a gente ficar sabendo que muita coisa pode entrar em parafuso, imagina alguém que despertou do outro lado e não falou da prova, o espírito aprende, não falou que
pelas experiências ele cresce, mas por onde é que o benfeitor sempre age? Pelo pensamento. Quantos irmãos agora estão no presídio? Ou leem sua Bíblia, ou não leem Bíblia nenhuma, ou leem algum artigo espírita, ou alguma coisa de Umbanda, não importa, ele se conecta. E lá no fundo ele fala assim, eu sei que eu errei, eu quero mudar. Entendeu, Luiz? Virá alguém no despertamento dessa pessoa em desdobramento e vai ser orientado. Olha, a partir de agora você tem que pensar diferente. Se errou, não tem problema. Vai precisar acertar a conta. Tem espírito que não. Eu não quero saber. Quando eu sair daqui, esses policiais que me fizeram isso, vou atrás de um puro. Você continua no erro. Então, quando a gente está errando, o mentor fala assim, filho, tem que orar mais. Tem que vigiar. Mas o que ele está falando de vigiar mesmo? Talvez ele não fale na frente de todo mundo o erro, para você não ficar mais com vergonha. Se ele falar assim, ó, naquele momento que você tem que obedecer seu pai, você bate o pé. E a gente está perto vendo seu pai ficando magoado. E está fazendo mal para seu pai e seu pai não fala. Porque ele fala, pô, eu já falei tantas vezes e ele me trata desse jeito. É uma porta que você está abrindo, uma porta larga. Se você pisa batendo no seu pai, sem olhar para trás e deixar seu pai falando, você vai fazer isso com qualquer um. Se meu pai falou isso para mim, que isso fulano vai falar isso comigo? Você vai largar o cara para trás e vai fazer mesmo. E o que o protetor está fazendo? Não faça isso. Eles fazem de forma diferente, de jeitos diferentes para a gente se ligar a Deus. E ele fala, pô, isso não é comportamento que você possa ter com uma pessoa. Exemplo, todos nós tivemos mães, senão nós não estaremos aqui. O mínimo que a gente deseja para uma outra mãe talvez é o mesmo que a gente deseja para a nossa. Mas talvez no passado a gente não agia do mesmo jeito. Com as experiências a gente vem vindo, vem voltando, ora é pai, ora é mãe, ora é tio, eu sou tio de 5. O negócio é daquele jeito. E olha, molecadinha nos 330. E ele tem que ter paciência, porque não é meu filho. Geralmente eu falo assim, ó, vamos brincar, vou ensinar para vocês como a avó de vocês brincava com a gente. Como, tio? Vamos fazer a bandeira do Brasil? Dobra o cobertor e ficava dobrando assim. Ah, é assim, agora vamos fazer a outra. Daqui a pouco tu não está brincando. Se eu quiser corrigir os meus sobrinhos, porque eu estou falando, minha cunhada vai dar uma olhada assim, vai esperar eu ir embora. Não chama mais seu irmão aqui. Ele pensa que ele é. Aí, sem eu saber, meu irmão talvez não fale. Só que ele pode ficar constrangido. Então, assim, o exemplo. E eu tô lá, e o benfeitor falando, Fábio, fala com eles desse jeito, brinca com eles assim. Porque esse exemplo vai fazer eles lembrar. Por que a gente pode fazer isso com um jovem ou uma criança? Porque você está mostrando uma forma lúdica. Agora você imagina, o pai e a mãe não se respeitam. Não fala sobre Deus. Tem uma vida de qualquer jeito. Está lá com 3 crianças, vou dar exemplo de uma família com 3 crianças. Tem 3 protetores. Não tem um para todo mundo. É um para cada criança. E um conversando com o outro. Como é que a gente pode fazer? Chama a tia dele. Como é que vai ser? Ah, a tia dele não é espírita, é evangélica. Então vai lá, fala com alguém que tem essa mediunidade de intuição na igreja. Fala com o irmão lá que cuida desses irmãos nessa igreja e faz com que eles sintam uma premonição de vir encontrar essa pessoa para chegar na casa dessas crianças. Com o telefone com fio. Quando chega aqui, e aquela pessoa preparada fala, não, vamos sair junto, posso levar eles para brincar? E você talvez não tenha essa condição de fazer. Às vezes a gente quer muito ajudar nossos parentes, mas a gente não tem condição. Eu queria que você quer mesmo, você não pode fazer sapato? Eu quero muito, mas quando chegar no seu pé, talvez vai doer, não vai entrar, não vai servir, você vai, não quero esse negócio mais. Só que você queria tanto. Como é que a gente vai cuidar de uma família de alguém se a gente não cuida da nossa? Um exemplo bem bobo, parece ser bobo, mas faz conta. Quando chegar na nossa vez, vai perguntar assim, o que fizesse com o que tivesse?
Você tinha isso. O que você fez com o que você tinha? Ele falou do protetor. O protetor não tem como agir. Você quer errar? Ele permite. Porque a gente não pode ficar se culpando. Exemplo. Eu não consigo tal situação. Só que você fica se martirizando. Aqui nos casos assim, você está lembrando que a gente vê muita gente cuidando da mãe de outra pessoa, Mas não cuida dela. mas não cuida da própria mãe, né? Exatamente. Como tudo bem, a gente, como diz, se ela é minha mãe, o motivo tem, eu pedi, né, para o resgate e ela também, né? Mas aí, como diz, tem rusga, às vezes com a própria mãe, tem, o filho tem, né? A gente sabe, nós somos os canais dentro de casa, né? Porque às vezes mãe e filho não bate ideia, não bate conversa, principalmente quando eles crescem, né? Isso vai para isso, de vez em quando. Às vezes desde pequeno, né? Às vezes desde criança, né? Eu não tive convivência com a minha mãe. E assim, eu lembro que quando eu era pequena, eu até brinco assim, que eu nasci com 4 anos. Eu não sei como eu era bebê, porque eu não tenho fotos. E eu cheguei a perguntar, quem me criou foi minha avó materna, né? A mãe da minha mãe. E uma das vezes eu perguntei à minha mãe, eu disse, por que meu irmão, que é 1 ano mais velho que eu, ele tem foto do bebê, ela tem foto grávida dele e eu não tenho. Naquela época eu não tinha condições. Eu disse, primeira mentira, porque se tirou dele, por que no ano seguinte não conseguiu tirar uma minha? E no outro ano, entendeu? E assim, eu nunca tive resposta. Nunca tive raiva dela, mas assim, desde pequeno não acreditava nela. Ela morava aqui em São Paulo, eu morava em Pernambuco. Né? Eu e meu irmão mais velho, a gente foi criado pelos meus avós maternos. Depois eu tenho mais 2 filhos que moram aqui. Mas nunca vim para morar com ela. E, assim, toda vez que ela ligava, minha avó me obrigava a falar com ela. Porque eu não queria, assim, eu não tinha muito aquele sentimento de mãe e filha, entendeu? Então ela falava, eu vou mandar isso, e eu não acreditava, nunca acreditei. E eu fazia assim, fala com a sua mãe, dê a benção à sua mãe. E eu bença, mas o mãe era muito difícil de sair. E eu lembro que quando eu vim de férias, eu tinha uns 7, 8 anos assim, já tinha minha irmã, não tinha meu irmão mais novo, mas já tinha minha irmã. E se eu quisesse algo, a minha mãe está com o livro, assim. Eu ficava me aproximando, esperando ela soltar o livro para pegar. Porque eu não queria dizer, mãe, me dê um livro. Entendeu? Era muito difícil para mim, mas assim, nunca tive raiva, nunca tive nada, entendeu? E depois de adulta, né, depois que eu fui mãe também, quando ela conheceu a minha filha, aí ela chegou e me disse, ela disse, eu pensei que você tinha raiva de mim. Eu falei, não. Porque a gente começou a bater papo, ela disse assim, nossa, como tu tem manias e assim, coisas que são idênticas a mim. Ela disse, eu não te criei. Ela disse, não, a gente não conviveu e tem um monte de coisa que tu é igualzinha a mim. Né? Eu digo, a senhora é minha mãe, né? Não tem como a gente não... Como eu disse, às vezes nós somos, temos o mesmo sangue, mas somos diferentes, né? Mas somos ali, somos espíritos, né? Às vezes eu brincava, eu só confesso que a senhora me adotou. Cala a boca, menina. Família espiritual. Família material. É tão mimosa quanto eu. A gente às vezes tem que se ver por um lado assim. Há pontos de insistência que são bons. E há pontos de insistências que vão acabar mal. Daí a gente fala, mas não precisa ter teimosa, não. Às vezes a gente tem que desmistificar as palavras que a gente usa. Pega no dicionário e vai entender. Se eu estou insistindo para o bem, eu não estou sendo teimoso. O que não aceita fazer o bem, fala, é teimoso, quer mudar o mundo. Só que aquela insistência muitas vezes que a gente vê, que a gente já viu outras pessoas sofrerem, vou falar aqui do protetor, vai sofrer. Vou falar, na roleta já ruiu, bola 13. Você põe todas as suas fichas. Você fala, meu Deus, vai pegar agora. E cai na 14. E na escolha? Eu poupar. Exemplo. Mãe não pode ficar o tempo todo com o filho.
Mas mãe fica em pensamento o tempo inteiro, o GPS. Eu GPS. fico 4 horas, eu espiritual. fico em casa pensando, será que minha filha já tomou água na escola? Sabe o que Será se chama ela- isso? Isso a gente também aprende na doutrina espírita. É. Gostar é uma coisa, amar é muito maior do que gostar, mas excesso de preocupação também gera outros problemas. Eu vou ler a pergunta aqui e explica isso. 499. O espírito protetor está constantemente com o protegido? É uma pergunta óbvia que Kardec falou. O espírito protetor está constantemente com o protegido? Os espíritos falam assim: não existe alguma circunstância em que, se eu abandonar, ou perca de vista. Então, o espírito protetor sempre vai estar perto, através da ligação do pensamento. Ele fala assim: deixa eu ir lá, se o meu protegido não vai tomar banho direito. Ele é pequenininho. A mãe que vai cuidar, ele vai instruir a mãe lá. Leva para tomar vacina e educa seu filho. Ele vai sempre estar fazendo isso, porque ele não pode estar o tempo inteiro. Você imagina, senão a gente tem uma muleta. Fala assim: eu errei porque eu não entendi o que ele falou, então a culpa é dele. Mas como? Eu falei para sua mãe falou para você. Isso no filme Nosso Lar 2 mostra. Eles estão conversando e eles estão planejando. E ele não fala que o bicicleta é o protetor de todos? E vai zelando um e vai zelando o outro? Tem que ser bom aí para fazer aquele roteiro. Você imagina? Agora você imagina uma situação. Ele também evolui. Ele está aprendendo a amar, aprendendo a servir. No filme isso causou polêmica, que ele vai conversar com a Narcisa. O filme dele é a Narcisa. E ele vai pedir uma instrução. As pessoas acham que o espírito não pede instrução. Mas eu já sei o que está acontecendo. Ele vai pedir instrução. Jesus não ora e pede para Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você acha que Deus não sabia? Talvez isso que a gente escuta hoje, daqui a um certo tempo, com a doutrina entrando no nosso coração, a gente vai até entender por que ele falou aquilo. Porque é um processo. Porque você imagina, só para me fechar aqui, ó, na 500 ele fala aqui, ó: chega um momento que o espírito não tem mais necessidade do anjo de guarda. A gente aprende que na doutrina espírita é assim: antes de você encarnar, tem um planejamento espiritual, você vem, uma equipe te miniaturaliza, te deixa em processo de sono, o pai e a mãe escolheu, vai acontecer um relacionamento sério e honesto, vai ter uma proteção espiritual para não ter problema, vai acontecer o ato, 7 horas depois ele desliga o espírito naquele espermatozoide exato que vai dar a luz para aquela pessoa. E vão ficar ali 72 horas, 24 horas, uma semana, vai a equipe espiritual tomar conta daquele nascimento para acontecer a primeira semana, a segunda semana. Vai acontecer a equipe que vai ajudar aos médicos a trazer aquela criança para o mundo. Quando completar 7 anos, já não está tão perto, já começa então o processo do livre-arbítrio. Por que isso? Porque precisa desse tempo. Por que o ser humano, nós que somos seres humanos pensantes, precisamos de mais tempo para amadurecer as ideias? Porque você não poderia ver um bebê já com 3 anos escrevendo. Precisa de um tempo para aquela ideia do passado fazer sentido, para as coisas do presente estarem presentes, para a mãe cuidar, a encarnação de hoje valer esse sentido. Para quê? Quando despertar em 100% da condição, o espírito protetor já fez o trabalho dele, mas ele está perto. Quem vai caber cuidar? É a mãe e o pai. Levar para a igreja que tem que levar, ou para o culto que frequenta. É um grande erro quando você escuta pessoas falarem assim: não, quando ele tiver de maior, ele escolhe. Ah, como? Você vai falar, quando tiver de maior, escolhe? Não escolhe, você vai comer feijoada, ou você vai comer comercial. Ele vai escolher se ele vai para Deus ou não. É mais ou menos você deixar a criança com 6 meses e fala: pode ir embora. Pode ir embora. Você encosta a porta e entra para dentro. Como? Isso é preocupante no mundo que a gente vê. Na evangelização infantil, ou de jovens, só para a gente fechar aqui, há situações de 1 hora falar sobre Deus. Não importa a religião de quem está lá. E eles vão falar assim: quem de vocês ora? Todo mundo fica assim. Nem minha mãe fala isso para mim, ela quer que eu soubesse o oro. Comece o hábito de orar.
E muitas vezes esse jovem falou, eu aprendi no culto que eu estava, ou na célula que eu estava, aprendi a orar, porque ainda na minha casa não tinha isso. Não traz referência. E na hora que o bicho pegar, não vai ter ninguém perto dele, e a pessoa vai se sentir sozinha, vai precisar ligar a chave. E se você ligar a chave com conhecimento de causa antes, você vai passar por a tribulação. Mas você vai passar por a tribulação mais calmo, saber resolver. Porque o exemplo, não dá para um pai e uma mãe ficar o tempo todo tolendo o filho. Onde é que você foi? Você estudou? Não sei o quê? Onde é que você está? Não sei o quê. O jovem falou aqui, me deixa. Vai falar. Sabe por quê? Existe assim, a gente pode gostar muito de alguém, mas o nosso gostar é com o meu braço. Não estica mais do que estica. Mas o braço da mãe faz assim, enrola, e vem pra cá. Aí ele fala, eu assisti uma palestra ontem e o palestrante falou assim, sabe por que também existe muitas separações entre jovens casais hoje em dia? Porque na hora da cerimônia litúrgica ou não há a seguinte pergunta. Você está constituindo casamento ou matrimônio entre ambos. Agora você para dentro da sua casa e a sua mãe na dela. E sua sogra na dela. Porque tem separações de locais. Por que tem que haver separações de locais? Cada um no seu quadrado. Agora você imagina aquela mãe que é o esteio da família. Tem sempre aquela avó que todo mundo chama, mas aquela avó partir para o plano espiritual é igual passarinho. Cada um gosta de chorar. Ninguém vai se ver. Aquele esteio era aquele protetor de todo mundo, mas ele sabe que não podia estar o tempo inteiro ali. Às vezes a gente tem que assim, olhar desse sentido. Ó. Vamos fazer a nossa parte? Vamos. Eu não tenho filhos. Eu não os tive até hoje. Mas se eu for adotar uma criança, eu vou ter que ensinar o básico. Por que é o básico? Tem isso, porque chega uma hora que a criança vai ter que escolher. Você falando esse negócio de escola, eu trabalhava numa escola religiosa, né? Salesiana, mas e eu lembro do amigo que trabalhava na catequese, e quando eles estavam finalizando, viu que tem aquela parte da comunhão e tal, e uma das freiras pegou e falou, né, você tá via, tá orientando. Aí um dos meninos pegou e falou assim, eu não vou participar. Quando foi? Era grandinho, né? Acho que 10 anos, 11 anos. Aí ela perguntou, por quê? Mas você não estudou isso? Ele disse, porque não adianta. Porque eu vou fazer a comunhão e meu pai e minha mãe não me levam à igreja. Você quer então que eu... Então assim, ele disse, eu estudei porque eu vou estudar, mas ele disse, quem vai me levar? Ele disse, eu sou pequeno, eu posso ir. Ele disse, minha mãe não vai me levar, meu pai não vai me levar, não tem ninguém para me levar. Ele disse, que adianta eu fazer a primeira comunhão, se depois falar para vocês continuar frequentando a igreja, eu no domingo, não fez. Se eu não vou fazer, meu pai não me leva. Ele não fez. A gente tem que deixar bem claro. Você fez a sua parte. A gente não fecha. Você está fazendo a sua parte. O protetor. Cuida do seu lar, cuida de você, que os seus filhos, seu esposo, estão sendo cuidados. Só que eles só vão estar ali, protetores deles, na condição que precisa. Senão eles ficam o tempo inteiro ali e não fazem outra coisa. Pra que aquelas folhas Tem fazer que chá? estudar, fazer outras coisas. A gente também. Meu Porque trabalho. a gente tem assim, café, compreensão. Porque sozinho a gente nunca vai dar. Se eu falar, Senhor, eu vou mudar, que o anjo de guarda que me auxilie possa me inspirar. Ele vai